Olá a todos, estão todos bem? E que tal? Gostaram da outra experiência? Espero que tenha corrido tudo bem. E agora, estão preparados para a nova experiência? Bem, na verdade, não é uma verdadeira experiência. Desta vez, nós vamos transformar-nos em botânicos. Sabem o que são botânicos? Botânicos são pessoas especialistas em estudar plantas. Estes cientistas são muito importantes, porque as plantas são indispensáveis para o nosso planeta, vocês já sabem isso. Elas servem de alimento para alguns animais e para nós também, não é? Servem de morada a muitos seres vivos, servem para embelezar, são indispensáveis para produzir o oxigênio para nós, para todos os seres vivos. Além disso, há tanta variedade de plantas que é realmente muito importante haver pessoas que as estudem muito bem. Já viram a quantidade de árvores diferentes que existem? As flores, que cores tão diferentes, as pétalas com formatos diferentes, as folhas também, não é? À volta, o contorno das folhas muito diferentes, vários tipos de raízes. São realmente tantas as espécies de plantas que é fundamental conhecê-las melhor. Então, o que eu hoje vos vou propor é que construam um herbário. Sabem o que isso é? Um herbário é um livro que tem uma coleção de plantas. Podem ser de folhas, de flores, de raízes ou de uma mistura de todas estas coisas. E os herbários são importantes porque, na verdade, ajudam-nos a conhecer melhor as plantas e a estudá-las melhor. Vamos a isso? E que material vais precisar para construir este herbário? Então, para esta experiência, tu vais precisar de papel de cozinha, de um furador, embora possas não precisar, de fita, que também podes não precisar, pode ser assim, esta de lã ou uma fitinha bonita que tu gostes. Vais precisar, ou não, depois tu vais perceber, daquelas folhas que eu enviei através dos vossos professores. Fita cola, folhas de jornal ou assim, daqueles catálogos que chegam à nossa casa. Vais precisar de livros pesados, um lápis, em vez destas folhas podes usar um caderno que tenhas, um caderno bonito que gostes para fazer o teu herbário. E, claro, vais precisar de folhinhas que tu vais recolher. Neste herbário que vamos construir, vamos fazer de folhas, mas já sabes, podes fazer também de flores ou podes fazer de uma mistura de todas estas espécies vegetais. E o que tens que fazer para construir um herbário? Claro, a primeira coisa que tens que fazer é recolheres na natureza aquilo que tu queres pôr no teu herbário. Neste caso vão ser folhas. Recolhes as folhas, tenho aqui alguns exemplos. Como vês, as folhas são todas muito diferentes. Recolhes, se for de uma árvore grande, com uma tesourinha, recortas as folhinhas. Mas se for uma erva pequena, costuma-se usar, tirar até com a própria raiz. Sacodes a terra, limpas bem e podes usar assim a planta inteira. Atenção a uma coisa, se fores a um campo recolher plantas e vires que só existe um exemplar dessa planta, não arranques, está bem? Usa plantas que tu vejas que existem em mais quantidade. Agora, a segunda coisa que tu tens que fazer para fazer um herbário é secar estas folhas. Como é que vais fazer? Usas então o papel absorvente de cozinha. Vamos imaginar que eu quero secar estas folhas. Colocas assim num bocadinho de papel, porque a ideia é, para secar, significa que vai perder a água que as plantas têm. E o papel de cozinha é bastante absorvente. Se achares que ainda é pouco, podes usar então uma folha de jornal ou destes catálogos e pões assim por cima. Convém todas as folhinhas estarem bem tapadas. E fechas. E a seguir vais com os livros pesados, vais então colocar assim por cima. E ficam assim mais ou menos uma semana.
semana já deve ser suficiente para secar bem as folhas. Uma coisa importante é que quando tu fazes a recolha das folhas, deves apontar o sítio onde fizeste essa recolha e a data em que fizeste. Se, por exemplo, foste num jardim em Ponte Lima, por exemplo, deves apontar o sítio, o nome desse jardim e a data em que fizeste essa recolha. Podes optar por escrever essa informação numa folhinha perto das folhas que estás a secar. Passado algum tempo, vais então verificar se as tuas folhas já estão secas. Eu falei numa semana, pode ser um bocadinho menos, pode ser um bocadinho mais, conforme a espécie da planta que estás a secar. Ora, eu já tenho aqui algumas secas para te mostrar e, como tu vês, o aspecto delas é que ficam muito mais achatadas, não perderam a cor, porque estão protegidas pela luz, e agora elas já estão prontas para colocar no teu herbário. Repara o aspecto delas. Então agora o próximo passo é tu escolheres o local onde vais colocar e guardar estas folhas. Ou seja, vais escolher o que vai ser o teu herbário. Então aqui eu tenho duas sugestões. Tu recebeste estas sugestões de uma capa para o teu herbário e estas folhinhas onde já tem o local onde vais colar a tua folha e anotar, registar algumas das informações sobre essa folha. Por exemplo, se a folha é grande, pequena, o comprimento dela, e assim treinas um bocadinho de matemática, o local da colheita, o nome da planta se souberes, o porquê de tu gostares muito daquela folha, porque é que recolheste aquela folha e a cor dela. E tens aqui o local também para pôr a data quando fizeste essa recolha. E então, neste local, vais colar a tua folha. Imprimes tantas folhas destas quanto aquelas que precisares. Mas podes dizer simplesmente que não queres fazer assim. Então, podes usar um caderno que tenhas, de preferência assim com folhas brancas, e podes, cada uma das folhas do caderno, ser o local onde tu vais colocar a tua folha seca. Isto é uma opção tua. Como agora é que vais colar a folha no teu herbário? Ora, o que tens que fazer, não vamos usar cola, porque a cola pode estragar a folha. Então, o que vais fazer é pegar a folhinha que queres colar e, com um bocadinho de fita cola, prenderes a tua folha. Neste caso eu vou prendê-la em dois sítios diferentes, porque como ela tem assim muitas folhinhas, eu vou prendê-la em dois sítios diferentes. Como vês, quase que não se nota a fita cola e ficas com a tua folha já presa. A mesma coisa se fizeres num caderno. Num caderno, se tu optares por fazer no caderno, tu não vais ter estas informações que eu já dou ali naquelas folhas que te enviei. Então, o que é que tu fazes? Usas um lápis para anotares tudo aquilo que tu queres saber sobre esta planta. O local da colheita, a data, alguma informação. Tens que usar lápis. Caneta não costumo usar dos herbários. Porquê? Porque se a planta ainda largar um bocadinho mais de água, a caneta vai ficar toda borratada, enquanto o lápis, com o lápis isso não acontece. Se usares estas folhas, agora como é que tu vais unir? Simplesmente pegas num furador e selecionas aqui o meio. Eu já deixei aqui uma margenzinha para tu fazeres isso. Selecionas o meio, fazes aqui dois furinhos e então depois, com a fita que tu escolheres, depois de unires todas as folhas que tu queres, colocas assim, dás um lacinho e ficas com o teu herbário pronto. Fácil, não é?
Pronto, eu já fiz aqui uma pausazinha para fazer o início do meu herbário. No caderno, lá está, coladinho, com algumas informações aqui. Podes anotar outras coisas, eu só pus a data e o local. Mas tu podes fazer com outras anotações. Depois, na página seguinte, nova folha, e vais construindo o teu herbário ao longo do tempo. Isto não é para fazer tudo de uma vez, é para ir construindo. Se usares as folhas que eu mostrei, aqui está. A capa, claro que no caderno tu podes fazer a capa que tu quiseres depois. Nesta eu já dei esta sugestão e eu só tenho uma folhinha, mas depois tu vais unir as folhas que quiseres. E sempre que precisares, é só tirar o lacinho e acrescentas as folhas. Para além do herbário, também podes usar as flores secas e as folhas secas para fazeres outro tipo de trabalhos. Por exemplo, para fazeres molduras, para ofereceres, ou fazer postais, ou mesmo fazer trabalhos manuais com este tipo de material. Eu vou-te dar algumas sugestões a seguir. Espero que tenham gostado desta sugestão. Fico à espera dos vossos trabalhos, está bem? Se fizerem, mandem fotografias que eu vou gostar muito de ver, está bem? Até breve!